Son las 6:35 en Brasil, 8:35 aquí. Bueno, si les parece. Sí. Roselía, un favor, usualmente los de lengua española o castellana entendemos bien el portugués brasilero. Si tratan de hablar como yo estoy tratando de hablar el castellano, es decir, un poco lento y acentuadas las palabras. Entonces, Rosalía, por favor. En principio, 20 minutos. Trata de estar en 20 minutos. ¿Tienes una presentación? Yo no le escucho. Bom dia, meu nome é Marlúcia, sou coautora do trabalho, sou eu que farei a apresentação. Vocês já conseguem ver a tela? Agora sim se escuta. Sim. A tela já apareceu aí? Tá. A apresentação todavía não aparece. Sim? Não, todavía não aparece a apresentação. Deixa eu ver. O problema é que Estamos esperando a apresentação de Roselía Piquet, Marlúcia Jungers. Agora sim está... Não é esse não, cara, a gente está no grupo errado. É sim, análise da reprimarização. Não é isso não, a não ser que ela esteja errada. Não, eu estou no grupo certo. Agora apareceu. Roselía, apareceu a apresentação. Puedes empezar, por favor. Isso. Bom dia, sou Marlúcia Lumbreiras. Vou apresentar o artigo Análise da reprimarização da economia brasileira, tendo como foco a indústria petrolífera. É de autoria da professora Rosélia e eu sou a coautora. Então, nós tivemos, a partir da alta dos preços das commodities, no início do século XXI, motivadas principalmente pela demanda chinesa, um conjunto de países teve uma reversão na pauta exportadora, incluindo o Brasil. O Brasil, que vinha ao longo das últimas décadas do século XX, ampliando a exportação de produtos industrializados, no início do século XXI, volta a ampliar a exportação de commodities agrícolas e petróleo. O objetivo do artigo é analisar o processo de reprimarização da economia brasileira, tendo como eixo analítico o setor petrolífero, dado o papel estratégico que desempenha na economia nacional. O foco na Petrobras justifica-se em função de a companhia, mesmo após a perda do monopólio na década de 90, continuar sendo a principal produtora de petróleo, como pode ser visto no gráfico, né? A distribuição da produção em agosto de 2020, nós temos aí 95% da produção de petróleo centrada na Petrobras e também a produção de gás natural, no mesmo período, em 95,6%. O período analisado vai de 1954 até o presente, tomando como indicadores os programas de formação e qualificação de pessoal e de desenvolvimento de inovações, a política de conteúdo local e o atual programa de desinvestimentos da Petrobras, né? Esses indicadores foram escolhidos
Por quê? Para que um país possa se apropriar da riqueza proveniente de um recurso natural, é necessário investimento na cadeia fornecedora e em tecnologia para que esses ganhos, né, sejam perenes. Então, com relação à formação de mão de obra e o desenvolvimento de inovações, desde os primórdios da criação da Petrobras, houve um esforço em criação de um corpo técnico brasileiro, tendo em vista que, na década de 1950, quando a companhia foi criada, não havia corpo técnico. Então, houve um esforço de enviar profissionais para o exterior e criar cursos de capacitação, desde o nível técnico até a pós-graduação. Ao mesmo tempo, foi realizada exploração nas bacias terrestres e marítimas para verificar o potencial de extração de petróleo no país. Então, uma grande extensão, tanto de bacias terrestres quanto marítimas, foi analisada neste período. Na década de 70, por meio dos investimentos do segundo PND, houve grande investimento no setor de petróleo, que culminou com a descoberta do campo, né, da bacia, do potencial de petróleo na bacia de Campos, ainda em águas rasas, e que fez com que houvesse o desenvolvimento da exploração de petróleo no Brasil. Na década de 1980, apesar da crise, houve a criação do PROCAP, que é o Programa de Capacitação em Tecnologia em Águas Profundas, que permitiu o desenvolvimento, né, dessa tecnologia nacional, que culminou no ano de 2006 com a descoberta do pré-sal, né? Então, foram vários PROCAP, PROCAP 1000, 2000, 3000. Na década de 90, nós tivemos o fim do monopólio de exploração da Petrobras, uma justificativa que seria necessário abrir o mercado para ampliar e permitindo, assim, a entrada de novas petrolíferas, né? E o lançamento do Programa de Recursos Humanos da ANP, com foco na formação de mão de obra técnica. Porque diante dessa expansão, dessa possibilidade de expansão da produção de petróleo, era necessário criar um corpo técnico, expandir os profissionais para atuação no setor. Esse programa era financiado pela ANP e com recursos também das petrolíferas. Nos anos 2000, né, nós tivemos a criação do PROMIMP, Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás Natural, com o intuito de fomentar a participação da indústria brasileira, permitindo que empresas nacionais fornecessem para essa cadeia produtiva, ampliasse o fornecimento, que, na verdade, desde o início da formação, da criação da Petrobras, houve esse investimento em formação dos fornecedores, mas que houvesse a ampliação e que eles também pudessem exportar. Todos esses investimentos culminaram com a descoberta do pré-sal. E, neste período, como motivados por essa descoberta e também pelas exigências de conteúdo local, que nós veremos logo à frente, 18 centros de pesquisa de multinacionais do setor se instalaram no país, sendo 12 deles na Ilha do Fundão, na UFRJ, possibilitando, então, a ampliação do CENPES, além da sua própria ampliação como área, né, como área de pesquisa, mas por meio das redes de integradas de pesquisa, né? O CENPES, que é o Centro de Pesquisa Leopoldo Américo Miguel de Mello, localizado também na Ilha do Fundão. O programa PRH-ANP, ele continua existindo, só que foi modificado, né, recentemente, e
O financiamento vem agora apenas da cláusula de pesquisa e inovação, que é uma exigência das companhias petroleiras, e observa-se uma redução nos investimentos. Entre 99 e 2015, o orçamento médio anual desse programa era de 25 milhões. A partir de 2018, nós temos aí que o aporte previsto é de 12 milhões por ano. Esse aporte só da Petrobras, né? Mas como visto anteriormente, como é ela que é a maior produtora, também é ela que tem a maior responsabilidade nesse investimento, porque o percentual de PDI ele é proporcional ao volume de produção. Com relação à política de conteúdo local, nós temos que política de conteúdo local são exigências para que uma empresa ou um conjunto de empresas contrate no mercado interno compras e contratação de serviços para determinado setor produtivo. Então, no Brasil, a política de conteúdo local, ela existe para o setor de petróleo praticamente desde que a Petrobras foi criada, porque sempre houve, né, se fomenta a cadeia produtiva. Mas como a gente conhece atualmente, ela está inclusa desde 1999 no primeiro leilão de concessão a partir da queda do monopólio. Porém, esse critério, né, esse percentual, ele era opcional. Ele era um critério de julgamento, mas ele era voluntário. A partir de 2003, ele passou a ser um compromisso, né? Havia um compromisso mínimo de conteúdo local, e a partir de 2005 foram estabelecidos percentuais mínimos e máximos, e esteve incluso, inclusive, em 2013, na primeira rodada de partilha da produção do pré-sal. Esses índices eles foram crescendo, porém, em 2017, em função da crise interna da Petrobras, das pressões das companhias petroleiras e da crise internacional advinda, né, a partir de 2014, houve pressão e houve uma redução nesses índices, inclusive com possibilidades de alteração nos contratos realizados desde 2007. Na atualidade, né, a partir de 2016, a Petrobras passa a adotar um modelo de gestão muito mais voltada ao mercado, priorizando os interesses dos acionistas, do que o compromisso que ela tinha desde sua criação, também com o desenvolvimento nacional. Então, a companhia, que é uma companhia integrada, né, ela passa a focar mais na exploração de petróleo. O Brasil, a partir de 2006, ele passa a exportar mais petróleo bruto do que importar. Isso é um ponto positivo, né? Mas desde que ele também continuasse exportando mais derivados, né? Então, nós temos aqui, a partir de 2006, ele passa a exportar mais petróleo do que importar, tem uma queda em 2013, mas depois essa curva passa a ser ascendente. Em compensação, a importação de derivados, ela cresce a partir do ano de 2008. Então, ele passa a importar mais derivados do que exportar, né? Então, esse é um ponto que indica um processo de desindustrialização nesse setor, em função das políticas atuais adotadas, né, pelos governos. É lógico que a exploração de petróleo em si, ela é uma indústria que envolve alta tecnologia, principalmente para o pré-sal. Contudo, essa diminuição da participação da Petrobras em toda a cadeia produtiva pode ser questionada, né? As conclusões.
Entre 1954 e 2016, houve o desenvolvimento, né, de uma rede de empresas fornecedoras de serviços qualificados em engenharia e fabricantes de bens industriais no Brasil. Então, foi fomentada toda a cadeia produtiva de petróleo dentro do país. O alcance da autossuficiência na produção de petróleo e a descoberta do pré-sal. A partir de 2016, nós temos uma redução nos investimentos destinados aos programas de capacitação, redução nos percentuais de conteúdo local e essa estratégia, adoção de uma estratégia de desinvestimentos que não está voltada para o longo prazo, não prima pela segurança energética. Por quê? Porque as demais companhias, grandes companhias petrolíferas mundiais, têm investido em energias renováveis e integração com a sua cadeia produtiva. O contrário tem acontecido aqui no Brasil. Nesse programa de desinvestimentos, a Petrobras sai da área de fertilizantes, né? Tem programa de venda das refinarias, né? Atualmente, a distribuição de gás, a distribuição de combustíveis, parques eólicos, né? Usinas de geração de energia elétrica. Então, ela está adotando uma estratégia contrária às demais petrolíferas, né? Pensando no longo prazo, as demais têm utilizado os recursos para investir em energias renováveis e não ficar apenas na exploração do petróleo. A Petrobras está fazendo o contrário, investindo pesado na produção, principalmente do pré-sal, porque tem um grande potencial de produção, mas deixando, né, as outras áreas da cadeia produtiva. Então, mais do que respostas, nós temos perguntas, né? Estaria correta a decisão atual da diretoria da Petrobras, com a aquiescência do governo federal, quanto à diminuição da atuação da companhia do posto ao posto, para unicamente concentrar-se nas atividades da etapa de exploração e produção? Esse programa de desinvestimentos estaria adequado ao contexto internacional diante dessas mudanças na geopolítica e diante de modificações na matriz energética mundial? É isso, ficam mais questionamentos do que, né, conclusões. Muy bien, excelente, se mantuvo muy bien el tiempo, muy claro. Entendí todo, si no me lo imaginé. No, mentira, estuvo muy claro, la felicito, es muy interesante. Seguimos, yo propongo que cojamos las 4 presentaciones y luego tengamos preguntas, comentarios y debates. Nos vamos desde Brasil a Brasil con Silvio Ribeiro e Marilia. Olá, bom dia a todos. Eu vou tentar compartilhar a minha apresentação, só um momento. Está carregando a apresentação. Aproveito já para agradecer, né, a oportunidade, né, de apresentar, dizer que é uma honra participar de um seminário tão importante, ainda mais nesses momentos difíceis que vivemos, né? Bom, tá carregando. Para mim já apareceu, vocês conseguem? Já está, Sim. Silvio. Puedes começar, está perfeito. Tá certo. Bom, meu nome é Silvio Ribeiro de Moraes, eu sou doutorando pela Universidade de Brasília, né? A professora Marília Steinberg, ela é professora titular da universidade também. E o nosso trabalho é sobre a reestruturação produtiva pela via da reprimarização no Brasil pós-2000. Vamos dar uma visão um pouco mais ampla do processo que tem ocorrido nesse período, né? E trazer 2 estudos de caso, são os estudos do estado do Goiás e do Pará. Bom, a reestruturação produtiva pós-2000 no Brasil, ela tem sido caracterizada por uma crescente reprimarização da produção e da pauta exportadora brasileira,
pelo avançar da desindustrialização e também por uma dinâmica um pouco mais acentuada de desconcentração produtiva a partir do estado de São Paulo para as demais economias regionais. Então, o objetivo do nosso trabalho foi tentar estudar um pouco os fatores que têm influenciado essa reestruturação produtiva e tentar observar como que algumas economias regionais têm participado dessa reestruturação. Partimos da hipótese de que esse ganho de participação relativa das demais economias, né, esse processo de desconcentração tem se dado primordialmente face a uma reprimarização da economia nacional como um todo, e principalmente devido à expansão dos preços internacionais das commodities. Em termos da metodologia, nós partimos de um enfoque histórico-estruturalista, né, para uma abordagem quali-quantitativa e dividimos o trabalho em 3 sessões. Na primeira, nós fazemos uma rápida contextualização histórica, até trazer aos dias atuais. Depois, na segunda sessão, colocamos os estudos de caso do Goiás e do Pará. E, por fim, debatemos um pouco as consequências dessa reprimarização para a inserção do Brasil no mundo. Uma nota metodológica importante é que nós optamos por manter a utilização do fator agregado, que divide os produtos entre básicos, semi-manufaturados e manufaturados, porque acreditamos que eles dão uma visibilidade melhor para o processo de reprimarização da economia nacional. Bom, então vamos fazer uma rápida contextualização, né? A história da formação econômica do Brasil evidencia como a estrutura produtiva do Brasil até 1930 foi eminentemente baseada no modelo primário exportador. Daí as economias regionais elas eram bastante fragmentadas, né, e pouco diversificadas e atendiam aos ciclos das commodities do momento, né? Nós fomos do açúcar para a extração dos minérios, do ouro, para o algodão, até chegar à instituição do complexo cafeiro no Sudeste. A partir de 1930 até 1970, o Brasil passou a vivenciar um rápido processo de industrialização, que tinha como força motriz justamente o estado de São Paulo. Eu não vou entrar muito nos pormenores dos motivos, né, que beneficiaram, né, esse processo de industrialização no Brasil, mas alguns autores eu poderia citar aqui muito importantes, né, na história do desenvolvimento regional brasileiro, né, Celso Furtado, Wilson Cano, Caio Prado Júnior, eles debateram bastante sobre as causas e os motivos do porquê dessa concentração ter se dado a partir do complexo cafeeiro, principalmente no Sudeste brasileiro. O fato é que, nesse período, a concentração produtiva no estado de São Paulo chegou a quase, industrial no estado de São Paulo, chegou a quase 60% da produção nacional. Só que a partir de 1970, por volta de 1970, nós começamos a observar um processo de desconcentração produtiva para as demais regiões do país, né? Principalmente para as fronteiras, para o Nordeste, para o Norte e para o Centro-Oeste. Esse processo de desconcentração, no entanto, foi acompanhado também por uma elevação, né, por uma escalada da participação da indústria de transformação no PIB nacional, né, que passou de pouco mais de 12%, 15% para quase 27% do PIB nacional, e também de uma reformulação da pauta exportadora brasileira. Aquele país baseado no modelo primário exportador, ele começa a ter uma pauta exportadora muito mais industrializada. Então, por volta já do começo da década de 70, de meados da década de 70, os produtos industrializados superam os produtos básicos. Eu vou passar aqui para o gráfico. Observem que, em 1952, os produtos básicos compunham quase 95%, né, 94% da pauta exportadora brasileira. Já no final da década de 70, os produtos básicos sofrem uma queda, né, e os produtos industrializados, ou seja, semi-manufaturados e manufaturados, superam a preeminência dos produtos básicos na pauta exportadora brasileira. Esse movimento ele vai crescente até o começo da década de 90. E fica, ou seja, por volta de 1990, a exportação brasileira já chega a 75% de produtos industrializados e 25% de produtos básicos. Só que com
as crises que se sucederam nas décadas de 80, a onda neoliberal, né, a partir dos anos 90, a perda de capacidade, vai abalar um pouco esse movimento de industrialização que colocou o Brasil entre as maiores economias do mundo, né? E a partir dos anos 2000, com o boom do ciclo de commodities, acontece um revés muito grande, né? A partir de 2000, como pode ser observado no gráfico, os produtos industrializados começam a cair, né, novamente, sendo superados já por volta ali de 2009 pelos os produtos manufaturados, e em 2019, pela primeira vez em 40 anos, os produtos básicos passaram a compor a maior parte da pauta exportadora brasileira novamente, com quase 53%. Isso foi ano passado, ou seja, nós voltamos a exportar mais produtos básicos do que produtos industrializados. Ao mesmo tempo, em termos da dimensão da intensidade tecnológica do que nós exportamos, os produtos básicos foram os únicos que ganharam participação na pauta exportadora entre 2000 e 2015. Todos os outros produtos de baixa tecnologia, média tecnologia, alta tecnologia, todos eles sofreram uma queda acentuada de participação na pauta exportadora. Em 2000, por exemplo, os produtos de alta tecnologia caíram de quase 12% para menos de 5%. Então, atualmente, a nossa pauta exportadora, esses são os 12 principais produtos, né, que nós exportamos. A soja está em primeiro lugar, óleos de petróleo, né, petróleo principalmente bruto, né, em segundo lugar, e minério de ferro em terceiro lugar na pauta exportadora. Ou seja, uma pauta exportadora eminentemente primária, né, eminentemente composta de produtos básicos, né. E nesse movimento é interessante observar que desde do final da década de 90, a participação da indústria de transformação ela começa um declínio vertiginoso, né? Ela tem um repique ali por volta do final dos anos 90, começo dos anos 2000, mas continua no seu movimento descendente, até chegar aos menores patamares da história, agora em 2018 e 2019, por volta de 11% de participação no PIB nacional. Ou seja, temos um movimento de reprimarização associado a um movimento de desindustrialização, que é um dos mais fortes do mundo também. Só um detalhe que este gráfico aqui, ele foi um gráfico elaborado e corrigido pelo professor Paulo Morceiro, né? É um trabalho bem interessante dele também. Com relação à desconcentração produtiva, a partir dos anos 2000, a desconcentração produtiva que tinha tido um momento virtuoso por volta da década de 70, ele arrefeceu um pouco durante as crises de 1980 e na onda neoliberal de 90, mas a partir de 2000 nós observamos um momento, uma nova dinâmica acentuada de desconcentração, principalmente para as regiões norte e centro-oeste do país, ou seja, principalmente para as fronteiras agrominerais do país. É interessante observar que, em termos de desconcentração industrial, a indústria, o movimento de desconcentração da indústria, ele ainda ficou bastante retido, né, ao polígono que foi estudado pelo professor Campolina Diniz, né, que fez a abertura do evento, principalmente para as regiões ali imediatas a São Paulo, né, Minas, a Sul, Paraná, mas o grande ganho de participação produtiva no Brasil tem se dado justamente para o norte e para o centro-oeste, que são um ganho de participação relativa em relação aos produtos primários, né? Então, nós temos uma reestruturação produtiva no Brasil após os anos 2000, que ela é baseada numa tríade muito interessante, né, em que é composta pela reprimarização, né, pela desindustrialização vertiginosa e por um movimento de desconcentração que começa a ser acentuado rumo às fronteiras agrominerais do país. E como que as economias regionais, principalmente do norte e do centro-oeste, têm participado desse movimento? Então, nós buscamos dois exemplos, né, um do centro-oeste e um do norte, para expor um pouco como esse processo tem se dado. No centro-oeste, nós escolhemos o estado do Goiás, e é muito interessante porque ele mostra um pouco a heterogeneidade do processo, né, de reprimarização quando você olha da perspectiva nacional. Isso porque, desde a Marcha para o Oeste, que foi um movimento de busca de expansão produtiva do Goiás desde o período Vargas, o processo de expansão produtiva do Estado e o processo de industrialização do Estado sempre esteve associado às esferas do agronegócio.
A partir dos anos 2000, com o boom das commodities, no entanto, o Estado elevou muito a sua participação, né, o seu crescimento. Ele teve um crescimento de quase 2% acima da média do crescimento do Brasil a partir dos anos 2000, e ele logrou, de certa forma, diversificar um pouco o parque industrial. Então, nós tivemos a consolidação do parque automotivo, nós tivemos a consolidação do parque farmoquímico, né, no Estado. Porém, essa industrialização, que conseguiu manter a indústria nos patamares semelhantes aos períodos pré-2000 na composição setorial da economia goiana, ela não conseguiu ser traduzida para uma pauta exportadora com maior valor agregado. Então, quando nós observamos a pauta exportadora do Estado de Goiás, nós observamos que, em 1995, por exemplo, os produtos básicos exportados por Goiás participavam com 52% do total de exportação do Estado. A partir de então, e principalmente a partir de 2000, tem uma elevação vertiginosa da participação dos produtos básicos na pauta exportadora do Estado, chegando a quase 84% e depois se mantendo num patamar ali em torno de 75% da pauta exportadora do Estado. Isso significa que, apesar da indústria goiana ter conseguido se manter num patamar semelhante aos tempos, ao período dos anos anteriores, essa participação não conseguiu lograr diversificar a pauta exportadora e agregar valor à pauta exportadora do Goiás. Então, essa pauta exportadora hoje, um dado interessante também é que as exportações nesse período do Goiás cresceram 3.000%. Só que esses 3.000% foram compostos principalmente de soja, carne, milho, minérios brutos também e açúcar. E apenas esses 5 produtos dão quase 90% de toda a pauta exportadora do Estado. Então, essa diversificação, ela acabou tendo poucas alterações nas características primárias exportadoras do Estado. E de uma perspectiva nacional, de uma perspectiva da escala nacional, acaba que o próprio Estado de Goiás ele reforça a reprimarização do caso brasileiro, né? Já no caso do Pará, que é o segundo estudo de caso, ele é um pouco mais emblemático. Isso porque o Estado, desde a década de 90, com a saga dos garimpos, ele sempre teve uma expansão produtiva muito associada ao extrativismo mineral, principalmente no sudeste do Estado, né, na região ali de Serra Pelada. Então, a partir dos anos 2000, foi vertiginoso o crescimento da mineração no Estado, né? O Estado do Pará cresceu também acima, na média de 2%, e 2,5% acima da média nacional, né, em torno de 4,5%, tendo vários períodos de crescimento de 5% do PIB regional, porém foi um crescimento extremamente especializado especialmente no minério de ferro. Então, quando nós observamos as exportações do Estado, observamos que no começo dos anos 2000, a pauta exportadora do Pará ela era composta de 51% de produtos básicos e 49% de produtos industrializados, apesar da força do extrativismo desde antes. Só que a partir de 2002, 2003, 2004, os produtos básicos começam uma escalada e ano passado atingiram o recorde de 87% de participação na pauta exportadora do Estado. Isso é interessante porque mesmo com o arrefecimento dos preços, né, mesmo com a diminuição desse ciclo de boom dos preços das commodities, nós observamos que a expansão produtiva no estado do Pará, ela continua avançando, né? Ou seja, 87% de produtos básicos é realmente um patamar muito elevado. E um dado muito interessante é que desses 87%, 65% de toda a exportação do estado é minério de ferro, tendo como principal destino o mercado chinês, né? Então, hoje a pauta do Estado é basicamente de minérios, alumina, soja e carne. Carne é bem pouco, é coisa de 3%. E isso fica notório que os ganhos de participação do Estado no PIB nacional e esse movimento, né, de desconcentração relativa que os estados da região norte e centro-oeste têm obtido em relação ao sudeste brasileiro, eles têm se dado face a uma reprimarização da pauta exportadora brasileira e da produção brasileira face às demandas do mercado externo de commodities, né? Bom, e quais são as
as consequências desse processo de reprimarização, né? O primeiro aspecto que eu gostaria de ressaltar é o aspecto econômico, né? Porque já tem uma ideia consolidada no desenvolvimento regional de que essa interligação, esse movimento de interligação das economias regionais diretamente com o exterior pela demanda de commodities, ela gera poucos efeitos de estímulo para o restante da economia, né? Então, você tem uma perda de dinamismo, o que dificulta movimentos de crescimento, movimentos de desenvolvimento a longo prazo para o país, né? Ou seja, os elos de interligação também do mercado nacional se fragilizam, né? Porque os estados acabam buscando alternativas diretamente fora do país, e isso pode incorrer numa iminente fragmentação da nação, que era o que o professor Carlos Pacheco já alertava desde a década de 90, né? Além disso, a gente fica refém dos ciclos de alta e baixa, né, do mercado internacional de commodities, ou seja, a China como principal parceiro comercial hoje do Brasil, com estados que participam, em que ela tem uma participação superior a 50% da exportação de determinado estado. Se porventura, se por algum motivo a China resolver implementar uma sanção econômica ao Brasil, acaba a economia do estado, né? Quer dizer, não deixa de ser um risco enorme também para o desenvolvimento regional e para o desenvolvimento do país, né? E tem o problema do gap de desenvolvimento entre as nações, né? Ao reprimarizar a pauta exportadora brasileira, ao reprimarizar a produção, o desenvolvimento nacional, nós ficamos dependentes de uma expansão muito maior, né, desse movimento de reprimarização para poder acompanhar as economias mais avançadas do mundo. E esse movimento de expansão, ele acaba gerando uma enorme pressão no meio ambiente, né? E aí entramos no aspecto econômico, né? Não é à toa que nos últimos anos nós temos observado, né, um aumento vertiginoso das queimadas, da perda da biodiversidade, de rompimentos de barragem, de toda a gama de problemas ambientais que essa expansão, né, agromineral no país exerce. E essa expansão também ela tem sido cada vez mais poupadora de mão de obra, né? A modernização nos meios de produção agrominerais, eles são muito poupadores de mão de obra e geram poucos encadeamentos produtivos para os demais segmentos da economia. Isso acarreta uma pressão muito grande no emprego, né? Por isso, um dos motivos do nosso persistente desemprego acima de 10% pode estar relacionado justamente a esse movimento produtivo com tanta ênfase no setor primário, né? Que também acarreta problemas no espaço urbano, né? O espaço urbano das grandes cidades ficam com dificuldade de prover infraestrutura urbana para todas as pessoas, né? E no aspecto político, o próprio contexto, né, neoliberal e de um capitalismo pragmático, macroeconômico que tem sido propagado desde a década de 90 e dos anos 2000, ele intensifica um cenário político em que fortalece os grupos de interesse, os atores, né, políticos ligados ao setor agromineral. Ou seja, não por menos que a bancada ruralista e a bancada da mineração atualmente compõem, desde de muito tempo, a maior parte do Congresso Nacional e são os atores com maior poder de barganha, maior poder de lobby político. Isso é muito difícil porque eles acabam tendo a possibilidade de exercer pressão que obstaculiza, que dificulta o planejamento de políticas e o planejamento de um desenvolvimento nacional que não atenda diretamente aos setores primários, né? Ou seja, a reprimarização, grande parte dela também tem um fator político, um fator de pressão política que faz com que, além do ciclo, né, de elevação dos preços de commodities, ela seja beneficiada também pela pressão política. E, por fim, o último ponto, a consequência, né, o impacto que essa reprimarização tem na inserção do Brasil no mundo. Ou seja, a perda de capacidade econômica do Brasil, né, a perda de posições no ranking entre as maiores economias mundiais, ela acaba regredindo o país a um lugar periférico no mundo novamente. E essa perda de influência acaba dificultando muito a forma como o Brasil tem
conseguido se posicionar perante o mundo. Não é à toa que nós temos visto a dificuldade do país em conseguir entrar na OCDE, né? As próprias pretensões do país de possivelmente sentar no Conselho de Segurança da ONU hoje não passam de um sonho distante, né? Nós temos uma dificuldade muito grande hoje de negociar, de sentar à mesa e negociar com os países desenvolvidos, né? Pela perda de capacidade econômico do país, né? E o último ponto importante é que essa reprimarização, ela também, justamente por ela gerar impactos ambientais devastadores, ela acaba afetando muito a imagem do país, e isso também afeta a forma como o país é visto no mundo e a forma como ele tem capacidade de negociar as relações internacionais. Então, o próprio fechamento de acordos internacionais, como o Bloco Europeu, ele acaba sendo dificultado justamente por essa imagem negativa. E, além disso, também começamos a sofrer enormes ameaças de sanções, né, diante das queimadas, né, diante da devastação ambiental, dos problemas que são gerados pelo avançar da reprimarização nacional e pelo avançar da expansão do setor primário produtivo. Ou seja, o que, apesar dessa reprimarização ser muito ter a origem num contexto de demanda global, a mensagem que o mundo manda para a gente é que o nosso lugar no mundo ele não vai ser aceito de qualquer forma ou a qualquer custo, né? Bom, então é isso. Eu agradeço a oportunidade, né? Muito obrigado, graças. E foi um prazer poder expor o nosso trabalho aqui hoje. E desculpa se eu me alonguei um pouco além do tempo. Obrigado. No, para nada, estás dentro de los 20 minutos. Están muy juiciosos ustedes. Excelente presentación, muy clara. Ahora nos vamos a la geopolítica con Tatiana y Tailini. ¿Están ahí? Muy buenas presentaciones, les agradezco, están buenísimas. Tatiana Márquez y Tailini Ventura, ¿están? Hola. Professor? Sim. A apresentação agora é do William de Souza Barreto, não? Não lhe entendi. A apresentação agora é do William de Souza Barreto. Assim? Eu já posso apresentar ou vai abrir para as questões? Eu estou aqui, William Barreto. Posso apresentar? É que eu não sei se ele vai abrir para questões, se alguém quer questionar o trabalho do Silvio. No, falta el de Silvia, pero también falta Brasil y la geopolítica de los recursos naturales estratégicos. Eso es lo que tengo en el programa, a menos de que hayan cambiado. Pero parece que no están las dos autoras, así que... Aqui na minha programação está a Rosélia, a Marlúcia, o Silvio e posteriormente o William de Souza Barreto. ¿Así? E a Silvia Gorestein. Bueno, entonces tengo que... En el orden estoy última. Sí, Yeah. vos sos una. Pero parece que yo tengo una presentación anterior porque no... Entonces, di quién sigue, por favor. Posso apresentar o do Barreto, então? William Barreto. William Barreto. William, William, ¿estás listo? Sim, sim. Por favor. Voy a buscar otra... No sé por qué tengo un programa diferente. Sí, yo también tenía el mismo, ¿eh? ¿Cuál? ¿El de ellos o el que acabo yo de decir? Está aparecendo Vocês visualizam a apresentação do William? Sim, estou Bueno, vendo. pues, estamos listos, William. Então, bom dia a todos, né? É um prazer estar apresentando nesse seminário, né? Como
Silvio acabou de falar. O meu trabalho ele fala sobre território sustentável na Amazônia, né? Um estudo sobre uma experiência de gestão territorial do povo saterê. Eu sou professor da Universidade Federal do Amazonas, né? E participaram dessa pesquisa de mais de 3 anos o professor Carlos Sampaio, a professora Patrícia Bilota, a Roberta, que é pós-doutoranda aí na FURB, né? Onde está sendo sediado esse evento, e o professor Mário Jardim, pesquisador do Museu Gold, lá de Belém. Né? Então, só para um contexto dos territórios sustentáveis no estado do Amazonas, né, só para a gente ter uma noção, 13% das unidades de conservação federais, né, do governo federal, 13% estão localizadas na Amazônia Legal, tanto proteção integral como proteção de uso sustentável. Né? Fora as unidades de conservação federais, tem as estaduais. Isso representa também um total de 12,4% de unidades de conservação estaduais, 12,4% da Amazônia Legal. Então, se a gente pensar que isso da Amazônia Legal, nós estamos falando em média aqui de 25% são unidades de conservação. E, na sua maioria, elas são compostas basicamente por unidades de uso sustentável. Então, esse é um contexto dos territórios. Né? Além das unidades de conservação, nós temos as terras indígenas, que representam 13% do território brasileiro. Então, as terras indígenas, né, as TI, representam 59%, dessas 13% das terras indígenas no território brasileiro, 60% estão na Amazônia Legal. E só no estado da Amazônia é 40%. Né? Então, você pegar só o estado do Amazonas, aproximadamente 40% das terras indígenas estão no estado do Amazonas, 49% de unidade de conservação e 26% de unidade de conservação de proteção integral. Então, nós observamos que o estado do Amazonas ele tem uma grande participação na questão desses territórios de unidade de conservação, tanto o mais comum de uso sustentável, como o próximo, que é o das terras indígenas. Né? Aqui, só para você dar uma orientada, né, onde fica o estado da Amazônia, a Amazônia Legal, que pega o Maranhão, Tocantins, Pará, Amapá, Roraima, fica bem ao norte do Brasil, né, Rondônia e Mato Grosso. Então, a gente observa que as terras indígenas são essas partes mais amarelas, as unidades de conservação de proteção integral são essas verdes, mais escuras, e essa verde mais clara, de uso sustentável. Né? Então, a gente começa a observar pelo Arco do Fogo, né, pegando aqui Rondônia, Mato Grosso, Tocantins, que quase não tem mais terras indígenas e unidades de conservação e unidades de uso sustentável. Né? Então, já vai pegando ali o sul do Pará, né, como o Silvio acabou de falar, né, sobre a questão das mineradoras, e ali o norte do Acre. Ali. Então, qual é a problemática enfrentada por essa experiência que nós estamos pesquisando há mais de 3 anos? Percebeu-se que somente com a oficialização da demarcação de terras indígenas e a criação de unidade de conservação não foi capaz de conter a exploração ilegal dos recursos naturais desses territórios. Então, o que aconteceu? Na década de 80, houve uma grande discussão e várias terras indígenas foram demarcadas. E essa terra indígena que eu vou mostrar para vocês, ela foi demarcada, está na Constituição de 88 do Brasil, né? Constituição Federal do Brasil, porém, foi observado em várias reuniões posteriores à Constituição de 88, que mesmo com a briga pela demarcação já oficializado por decreto no Diário Oficial, isso não impediu que o capital explorasse esses territórios, como vocês podem observar aí em Mato Grosso. Então, qual foi a preocupação dos indígenas com esse território específico que eu vou mostrar, do território Andirá-Amaral? Se eles não conseguissem produzir alguma coisa ou não gerenciasse esse território indígena, ia acontecer com eles o que aconteceu um momento posterior, o que aconteceu com Rondônia, com Acre e Mato Grosso do Sul com as terras indígenas. Né? Então, essa era a problemática deles. Então, falando um pouco sobre as soluções recorrentes do estado da Amazônia. Né? De acordo com Souza, a formação econômica da Amazônia é caracterizada por ciclos de expansão, apogeu e declínio, tanto nas drogas do sertão, como na borracha e do cacau, né?
e tem aquele apogeu e tem o declínio. Com essa transferência das problemáticas entre um ciclo e o outro ciclo, e o próximo ciclo, não conseguir a efetividade de continuidade, né? E aí você, como Oman fala, né, o desenvolvimento da Amazônia, a formação econômica da Amazônia, é baseado em culturas agrícolas, que elas são fáceis de serem quebradas. Por exemplo, o cacau foi para a Bahia e lá se estabilizou como o maior produtor e aí no Amazonas acabou caindo no declínio. A borracha, mesma coisa, foi levada para a Ásia, lá teve a produção e acabou o declínio da borracha no estado do Amazonas, né? E com o Guaraná, a mesma coisa, que é o produto que nós vamos trabalhar aqui. O Guaraná, hoje, o maior produtor de Guaraná do Brasil é a Bahia. E não conseguiu ainda entrar em declínio no estado do Amazonas, porque o maior consumidor não é o Sudeste nem o Sul, e sim ainda continua sendo o Norte. Então, fica mais viável ainda para grandes empresas multinacionais de bebidas continuar com as fábricas ainda nos municípios no interior do estado do Amazonas. Então, a metodologia adotada foi exploratória, né? Um estudo de caso e observação participante, né? Nós passamos quase 2 anos trabalhando literalmente com esse consórcio de produtores do povo Saterê Maué. Então, apresentar aqui o caso, né? O que é a terra indígena? A terra do Guaraná. Então, hoje ele é produzido no Norte e Nordeste, como já acabei de falar para vocês, né? A principal referência é o município de Maués, que tem 3 grupos principais de produtores, que são os índios Saterê Maué, os produtores familiares e a grande plantação de grandes fazendas ligadas à indústria de bebida. O território ficou conhecido como Terra do Guaraná devido ao grande cultivo na região domesticada pelos primeiros habitantes, que foram os povos originários, né? Os indígenas Saterê Maué. Fica localizado, a terra indígena de Iramaral fica localizada na divisa do estado do Pará e Amazonas, né? Como a apresentação anterior nos mostrou, né? Eles correm sério risco porque no estado do Pará existem 2 mineradoras, a Alcoa e a Vale, né? Então já são vizinhas a esse território indígena. Então essa era a preocupação dos indígenas desde 1988, a partir de 1988, com a questão da demarcação, que só a demarcação não poderia resolver essa questão. Se fosse uma necessidade do governo federal ou do próprio governo local, incentivos para a mineração, eles iam acabar sendo expulsos dessa terra, como aconteceu em Mato Grosso na década de 90. Né? Então, sobre o território, né? Então, o território ela é gerida por um Conselho Geral da Tribo Saterê Maué, são 90 aldeias, né? Aldeias. Nós estamos falando de 2015, nós estamos falando basicamente de uma população de 13 mil indígenas, é a segunda maior população indígena encontrada da etnia Saterê, por etnia, então é a segunda. São aproximadamente 100 aldeias distribuídas em mais de 780 mil hectares de terra. Então, a gênese do projeto se baseia em quê? Aquela preocupação socioambiental encontrada na década de 80 em Mato Grosso, né? Demarcação das terras indígenas, desmatamento para a construção de fazendas e agricultura, além do avanço da mineração nas proximidades de terras indígenas. E eles pegaram a Constituição do Brasil de 88 e no artigo 231 e 232 da Constituição dão a garantia de demarcação de terra indígena e o usufruto exclusivo das terras indígenas pelos próprios povos originários. Então, a partir dessa autorização que a Constituição de 1988 permitiu para eles procuraram identificar um produto ou uma economia que levasse em consideração o modo de vida deles, né, e do território. Então, eles planejaram o que foi chamado de Projeto Autônomo Integrado de Ética no Desenvolvimento do Povo Saterê Maué. Como os indígenas falam, é um modelo de prefeitura, é como Tuxaua fosse o prefeito, e foram criados 6 secretarias.
a Secretaria de Cultura e Educação Diferenciada, que era voltada para a educação indígena, para a educação para a floresta, não a educação para o campo, né? A saúde diferenciada, que era começar a resgatar novamente as plantas e as folhas, a árvore, né? Que antigamente era usada como medicamento, né? A autonomia das mulheres, seria a terceira secretaria. A quinta secretaria seria de comunicação e transparência. E a sexta secretaria, a de vigilância. Seria como fossem os órgãos ambientais, né? Eles fiscalizam, como não tem fiscalização do IBAMA, nem das secretarias municipais desses 4 municípios onde faz o território indígena, eles mesmos fazem essa vigilância, né? É como se fosse uma secretaria municipal ou um IBAMA protegendo o que entra e o que sai desse território. E, por último, aqui tem a 4ª Secretaria de Produção, que é a chamada Secretaria de Produção, seria a Secretaria de Economia, que é chamada de Consórcio de Produtores Sateré-Maués. Esse consórcio de produtores Sateré-Maués realmente são compostos por 4 famílias. E eles arrecadam esse recurso para a população toda, né? O projeto não é só para os produtores. O projeto é de gestão territorial para o povo todo. Então, é beneficiado o professor, é beneficiado os moradores, produtores ou não dessa região, né? Então, o que o projeto almejava? Autonomia jurídica, autonomia política, autonomia corporativa, autonomia econômica e autonomia cultural. Então, esses são a autonomia que o projeto PAESM, né, de etnodesenvolvimento deles, pretendia, né? Porque eles eram muito dependentes tanto do IBAMA, tanto da FUNAI. Se a FUNAI não tinha recurso, não acontecia. Então, eles procuraram ou a questão dos agentes políticos locais. Então, eles pararam com isso e começaram a pretender a questão da autonomia, né? A gestão endógena por eles mesmos. Então, os resultados e impactos, primeiro resultado foi o aspecto econômico, né? Então, eles conseguiram, a partir da sua cultura, eles conseguiram entrar no comércio justo europeu. E, a partir daí, isso foi há mais de 25 anos, né? Então, o projeto se chamava 20 quilos, porque foi os primeiros 20 quilos que eles enviaram para a Europa, para o comércio justo europeu, para a Itália, né? Então ela conseguiram entrar nesse mercado europeu do comércio justo em virtude da sua cultura, né? Por ser um povo indígena. Mas de 93 para cá, a Europa começou a exigir mais as questões ambientais deles. Então, inicialmente, apesar de eles serem muito fortes na questão ambiental, eles tiveram a sua entrada principalmente pelo aspecto cultural, né? E o povo, a partir daí, o povo adotou esse princípio, né? Os 10 princípios do comércio justo, como um modelo de desenvolvimento econômico. Então, eles adotaram esse tipo de modelo de desenvolvimento dentro do projeto de etnodesenvolvimento do território. E aqui nós temos aqui um aspecto econômico, né? São 2 redes que eles trabalham na Itália. O Guaraná deles é distribuído em mais de 22 mil estabelecimentos e em mais de 30 países, né? Então, nós temos a Altromercado, comércio justo na Itália, e nós temos a Guaiapi, que trabalha exclusivamente com Sri Lanka, né? E com produtos da Amazônia, a francesa Guaiapi. Então, eles compram produtos dos indígenas e distribuem pela Europa, né? Com um preço chega a 10, 20 vezes o valor praticado pela indústria de bebidas brasileiras na região, né? Então, aqui a embalagem, né, como é na França, como é que é vendido o Guaraná, e tem toda uma fiscalização sobre isso, né? Aos aspectos ambientais, né? O consórcio de produtores Sateré-Maués estão estritamente ligados às exigências da rede justo. Então, como eu já falei para vocês, primeiramente foi a questão cultural. Aí, posteriormente, começaram a pedir a certificação de biodiversidade e a certificação de FGP, de produtos do jardim florestal, e a certificação Slow Food, né? A certificação de biodiversidade tem no texto, quem puder observar
melhor detalhe, né, tem uma discussão sobre a questão do agroecológico e do orgânico, né? O europeu ele não aceita o orgânico em si no comércio justo europeu, em virtude que as certificadoras, não na literatura acadêmica, mas na metodologia das certificadoras orgânicas, ela aceita, como o produto não usa química, então é considerado orgânico, mas ela aceita, por exemplo, desmatamento, trabalho infantil, trabalho escravo, e isso o comércio justo europeu não aceita. Então, por isso que eles procuraram essa certificação de biodiversidade, não uma certificação orgânica, que está incluído o orgânico, mas é um pouco a mais do que isso, né? E a certificação FGP, a certificação da Floresta Jardim Florestal, essa certificadora ela acompanha o reflorestamento das terras que viraram campo, pastagem nas unidades, nas terras indígenas. Então, ela vai acompanhando a cada 2 anos, ela vem, tira uma foto para ver como é que está, se estão crescendo as plantas, né? E as plantas que são as árvores, né, que são plantadas, ela tem um valor econômico, como andiroba, copaíba, medicinal ou estético, né? E o Slow Food, o Slow Food é uma certificação italiana, né? Esse território é o único no mundo que tem 2 certificações de Slow Food, que são o próprio mel, né, de abelhas nativas, e a questão do guaraná, que são produtos originários, né? Então, eles são como se fossem os detentores da genética do guaraná originário e do mel de abelha nativo sem ferrão também, entendeu? Então, eles ganharam essa certificação da Terra Mátria. Então, é o único lugar no mundo que tem 2 certificações, 2 fortalezas como classificado pelo Slow Food, né? Que seria o guaraná nativo e o néctar do abelhas nativas. A Imocert, ela é uma empresa boliviana que certifica a questão daquela questão que eu acabei de comentar, da questão da biodiversidade. Então, ela pega uma cesta de produtos dos indígenas e certifica essa questão do selo de certificação que é utilizado pela rede de comércio justo, aceita pela rede de comércio justo europeia. No Brasil não existe nenhuma certificadora que trabalhe com biodiversidade. Tem uma que é a IBD, mas ela certifica produto por produto e ficaria um custo muito elevado para você pegar 20, 30 produtos e você fazer uma certificação individual para cada um. A Imocert não, ela pega a cesta de produtos, a boliviana, e consegue fazer essa certificação. A FGP aqui, né, a Certificado Forest Garden Product, ela também é uma certificação, é uma metodologia que foi empregada no Sri Lanka, né, como você pode observar lá na Guaiapi, né, e que ela tenta restaurar, voltar como era a floresta originária, né. Então, são todos esses aspectos ambientais que estão em volta para a exportação. 100% da produção dos indígenas são para a exportação do comércio justo europeu, tanto italiano como francês. Além disso, aí tem o protocolo de produção Saterê, que esse protocolo, diferentemente como é torrado na Bahia, o Guaraná, gera uma boa produtividade e não acaba com os produtos nativos. Você não precisa colher tanto nesse sentido. Então, além das certificações internacionais, o próprio modo de produzir deles, artesanal, contempla essa questão do meio ambiente, né? O aspecto social, os dados indicam, né, que se preocupar com as lideranças, se preocupar com o relacionamento com a educação convencional e a desestruturação social. Então, o indígena parou de ser indígena, parou de ser um produtor, né, um coletor, e passou a ser um educador indígena, ele passou a ser um agente comunitário indígena, começou a ser aposentado, e essa entrada do capital, nesse formato de benefícios sociais, meio que desestruturou a questão organizacional desse território, em virtude que o Tuxaua perdeu o seu valor, né? Então, os mais jovens ouviam mais os professores indígenas do que o próprio Tuxaua, que era uma liderança que quando ele vira Tuxaua, é uma liderança com uma certa idade e experiência, né?
o pajé, que trabalha com as medicações locais de casca, coisas da floresta, medicamentos, biomedicamentos, também perdeu a sua força para os agentes comunitários de saúde indígenas. Então tudo isso representou uma desestruturação social, né? Por exemplo, o filho do pajé, o filho do tuxaua, que se formava na cidade e voltava para o território, ele não queria trabalhar como produtor, ele queria ser professor, e não tinha tanta vaga para isso. Então, o indígena acabava indo para a cidade, se formava, e quando chegava na aldeia, não tinha mais o seu emprego. Então, ele não sabia nem produzir, e ele sabia ser professor ou agente comunitário de saúde. Em consequência, ele não tinha emprego, então ele ficava no ócio, né? Então, ficava na questão da bebida, um aumento muito grande de bebida e suicídio nesses aspectos sociais, com a entrada do capital nesse território indígena isolado, né? Então, o resultado, né? Eu estou falando de uma experiência de mais de 30 anos, com mais de 30 anos, né? Então, é uma experiência bem substantiva, né? Então, ela tem autonomia econômica, jurídica e política no território indígena Maralto, né? Por exemplo, quando eu fui pedir meu comitê de ética, eles têm CNPJ tanto do Conselho Geral da Tribo como do consórcio de produtores. Então, eu consegui pegar para realizar pesquisa via essas instituições, né? Então, a gente tem uma diversificação de oferta de produtos de biodiversidade, andiroba, copaíba, o mel. Então, eles conseguiram uma unidade de beneficiamento. O turismo de base comunitária é muito importante, né? Que o nome da pousada se chama 20 quilos, retomando a minha fala anterior. Foram os primeiros 20 quilos que eles enviaram em 1993 para a Europa, né, para ser pesquisado, né, avaliado pelo Comércio Justo Europeu. E então o nome da pousada virou Pousada 20 quilos. Um desenvolvimento endógeno são os indígenas, que são gestores desse consórcio, né, desse empreendimento corporativo. Preço justo para o comércio do Guaraná e o Guaranabio. Então, chega a ser 10 a 15 vezes o preço praticado no comércio local da indústria de bebidas brasileira, né? Reconhecimento do bem imaterial, né? Então, hoje eles têm um reconhecimento. Em 2018, eles conseguiram ser chamado de Guaraná do povo saterê. Eles não podiam, porque essa mesma indústria que eu acabei de falar para vocês, ela conseguiu registrar o nome Guaraná, Filhos do Guaraná, Guaraná Saterê Maué, e os indígenas não podiam usar esse nome porque eles eram impedidos, porque essa indústria de bebida tinha um registro tanto do Guaraná como até do nome do povo, Saterê Maué, no INPE, né? No Instituto Nacional de Propriedade Industrial. E hoje eles são autogestores, né? Hoje, antigamente, tinha alguns gestores, tem alguns consultores externos, mas hoje, basicamente, 100% da gestão é feita pelos próprios indígenas, né? Eles exportam, eles vão para o contador, eles viajam patrocinados, né? Tudo isso, né? Então, a conclusão, é possível considerar que a gestão territorial do povo saterê como uma entidade empresarial com responsabilidade sócio-corporativa, visto que ele não desobedece os 10 princípios, né, do comércio justo. Isso é possível em virtude das certificações, que é FGP, Slow e Mocert, né, e o próprio protocolo de saterê estabelecido pelo modo de produção artesanal, modo de produção do próprio povo saterê. Portanto, presume-se que a cadeia produtiva do povo saterê Maué, se não for considerada sustentável ou da sociobiodiversidade, conceito do professor Henrique Pereira, no mínimo é um empreendimento de produtos sustentáveis, como a professora Francesca Forno publicou no seu artigo em 2014. Aqui é a referência. Muito obrigado. Não sei se eu estourei o tempo aí. Muchas gracias, Guillermo. Ahora sí tengo el programa que todos ustedes comparten. Ahora tenemos menos tiempo que antes. Entonces, de una pasamos a Silvia para ver si tenemos, aunque sea una decena de minutos, para plantear alguna discusión. Silvia, por favor.
Silvia. Estoy acá. Estoy tratando de ver si puedo compartir yo o lo va a pasar, porque no sé. Vos también Eu já estou tenías... compartilhando aqui, professora. O sea, ahí no compartí yo, ¿no? Eu vou compartilhar para você. Ah, Pode bueno. ser? Bien. Está aparecendo para você já? No, todavía no. Y ahora sí. Estamos Ahora listos. sí. Espera que tengo que cerrar, cancelar. Sí, ahora. Todavía no. ¿No? Está en negro. Se ve el cursor. Já aparece. Ya estaba pensando, ya está dando vuelticas. Ah, está pensando. Bueno, yo voy a presentar el extracto, digamos, o la síntesis de una investigación más grande, digamos, que se hizo durante un par de años por distintos equipos, tratando de ver qué repercusiones tenían en determinado tipo de territorios la aparición o la intensificación de actividades intensivas en recursos naturales. Como ustedes ven, ese es el título del trabajo, es decir, ¿qué pasa en territorios primarizados que ya tenían una especialización en recursos naturales, en actividades intensivas en recursos naturales, profundizaron o recambiaron, digamos, o cambiaron ese tipo de especialización, pero siempre dentro de actividades intensivas en recursos naturales? Es decir, que mis temas van a estar, en primer lugar, es decir, en qué tipo de efectos socioeconómicos y políticos se producen en este tipo de realidades urbanos-regionales, presentando, digamos, 3 casos. Uno de minería metalífera en la provincia de San Juan, el otro lo que sería de hidrocarburos no convencionales o digamos, los hidrocarburos del fracking que aparecen en la cuenca neuquina, en la provincia de Neuquén, en Argentina, y, digamos, la actividad de biocombustible que se intensifica a partir de los 2000 y vinculado a espacios, digamos, especializados en el agronegocio. Antes de eso, es decir, mostrando un poco, podés pasar la otra, de qué tipo de actividades se trata, es decir, y por qué tomar estas. En primer lugar, la minería, es decir, Argentina no ha sido un país minero, y la minería aparece en Argentina a partir de mediados de los 90, y se intensifica, digamos, con proyectos de exploración a partir de principios de los 2000. Es decir, que la minería se va a convertir en el 6º complejo exportador del país en el transcurso de una década. El otro episodio que marcan, digamos, las actividades intensivas de recursos naturales es, digamos, la exploración y la aparición de, digamos, lo que se llama la cuenca de Vaca Muerta, que es donde se empieza a hacer la explotación de hidrocarburos no convencionales. Y el tercer proceso, como ya dije, es el de los biocombustibles. Estas 3 actividades intensivas en recursos naturales tienen básicamente, digamos, o en términos bien estilizados, 3 factores impulsores. Por un lado, los cambios en el marco regulatorio, es decir, marcos regulatorios macroeconómicos que, digamos, promocionan este tipo de actividades. En segundo lugar, digamos, los cambios tecnológicos que, digamos, facilitan, digamos, diluyen restricciones espaciales que antes existían. Y en tercer lugar, el ingreso fuerte de empresas multinacionales localizadas en este tipo de actividades. Sí, pasamos a la tercera. Acá, bueno, rápidamente, acá está ubicada, digamos, lo que se llama la cuenca. Esta es la cuenca de hidrocarburos no convencionales, la segunda en importancia, siguiendo, digamos, la primera, que es la de Texas en Estados Unidos. Es decir, que la reserva de hidrocarburos no convencionales en Argentina está, es decir, es la segunda del mundo y está localizada en esta provincia, entre la provincia de Neuquén y la provincia de Mendoza.
Sí, podemos pasar a la otra. Esta es, digamos, acá está localizada la actividad minería de oro, básicamente. Esta provincia, que es la provincia de San Juan, anteriormente estaba especializada, digamos, en la actividad vitivinícola. Esto no significa que deja la actividad vitivinícola, pero sí es cierto que la actividad minera pasa a liderar las exportaciones de esta provincia, y acá hay incluso una exploración por el momento detenida, que compartida con Chile, donde hay capitales canadienses y chinos involucrados. Bien, la tercera esto es en la provincia central de Argentina, que es en Córdoba, y acá están marcadas, digamos, las localizaciones de las plantas de biocombustible. Bien, pasemos a la otra rápidamente, porque me interesa marcar, antes de entrar en las repercusiones territoriales específicas, me interesa marcar algunas dinámicas globales que impactan en el Cono Sur y que tienen que ver con estos procesos de reprimarización que estamos viendo. Lo vimos en las dos presentaciones primeras de esta mesa, lo estamos viendo, digamos, en general en nuestros países. No, la anterior, por favor. La primera cuestión que uno tiene que tener en cuenta es que desde fines del siglo XX hay un proceso de revalorización estratégica de los recursos naturales. Cuando hablo de revalorización estratégica me refiero a las dinámicas del capital global, de los grandes, digamos, conglomerados empresariales. Y esto tiene que ver con la tierra, tiene que ver con el agua, tiene que ver con recursos naturales diversos, con el paisaje, etc. Y esto es un rasgo distintivo del capitalismo y en su etapa actual financierizada. La segunda tendencia tiene que ver justamente con los cambios tecnológicos que diluyen o flexibilizan restricciones espaciales anteriores. Es decir, que esto va a permitir, por ejemplo, digamos, hacer la actividad hidrocarburífera en base al fracking, es decir, que está muy vinculada a cambios tecnológicos relativamente recientes, o hacer determinado tipo de minería en gran escala, por ejemplo, o cambiar, digamos, producción de biocombustible en base a materias primas por diversidad de componentes, digamos, químicos. La otra cuestión, y esto lo marcó muy bien la conferencia inaugural de este seminario, es la reconfiguración del comercio internacional y básicamente acá, y sobre todo en el Cono Sur, el rol de China en esas nuevas dinámicas. Es decir, que vamos a tener territorios que se revalorizan justamente por su dotación de recursos naturales, donde va a haber fuertes heterogeneidades productivas y económicas y espacios socioproductivos en fuerte tensión y conflicto. Bien, podemos pasar a la otra. Una cosa que me interesa marcar, porque tiene que ver con el actual ciclo del capitalismo global financiero, que es la financiarización, que tiene que ver con la importancia que tienen los commodities en la cartera financiera que se arma a nivel global. Acá tienen, es decir, en este slide hay, digamos, 4 tipos de paquetes, digamos, de fondos de inversión conformados en base a commodities energéticos, minerales, agrícolas, y una cuestión que es muy importante y que post pandemia veremos qué va a pasar con eso, tiene que ver con lo que se llaman los bonos de carbono. ¿Por qué digo que es muy importante? Porque los bonos de carbono, que son los que permiten compensar emisiones contaminantes, básicamente en los países centrales desarrollados, con proyectos que van a distribuir en el resto del mundo y sobre todo en países periféricos que tienen dotación de recursos naturales abundantes, les permite, digamos, liberarse, y eso se negocia en la bolsa, en las grandes bolsas del mundo. Es decir, que también las actividades intensivas en recursos naturales, vinculadas, por ejemplo, a energía eólica, naturaleza y turismo, la forestal,
son una fuente de ganancia para el capital financiero. Sí, podemos pasar a la otra. Quiere decir que en el Cono Sur, ¿dónde estamos? Primero, en un nuevo ciclo de primarización asociada a la redefinición que se está dando en la División Internacional del Trabajo. Y esto, cuando vemos las cifras, vimos lo que presentó Clelio Campolina, lo que se presentó en el primer trabajo, es decir, tanto los países más grandes del Cono Sur como el resto, es decir, están atravesando un proceso de reprimarización. Esto tiene mucho que ver con la introducción de China en el comercio con estos países. Es decir, China en el año 2000 recibía el 1.1% de las exportaciones de América Latina y originaba el 1.8%, y en el 2017 llega al 10 y al 17, casi 18% respectivamente. Esto me está dando idea de la importancia que adquiere el intercambio con China. Por el otro lado, no solo es comercio exterior, sino que a su vez hay una dinámica de inversiones orientadas ¿a qué? A su autoaseguramiento de energía y materias primas, básicamente en minerales y agrícolas. Es decir, como dice Medeiros, que es un autor brasilero, es decir, la primera etapa de la construcción de su base internacional, en el caso de China, tiene que ver justamente con la creación de una plataforma de proveedores de commodities que le aseguren, digamos, su propio abastecimiento. Sí, pasamos a la otra. Para dar una idea, esto es el volumen comercial desde el 2000 hasta el 2019 de los 5 países del Cono Sur. Fíjense, primero está Brasil, segundo sigue Chile, tercero está Argentina, le siguen Uruguay y Bolivia. Pero lo que me interesa marcar es la tendencia que a su vez tiene que ver con esto que estaba marcando Campolina en términos de la disminución de la importancia de la interacción con Estados Unidos y con la Unión Europea, y por el otro lado, es decir, acá no lo muestro, pero cuando uno ve la balanza comercial, lo que va a ver es que a su vez hay una fuerte penetración de productos manufacturados que vienen de China. Es decir, que en ese contexto estamos, y cuando nosotros encaramos el estudio de estos procesos de reprimarización localizados en Argentina, podemos pasar a la otra. Las preguntas que nos hicimos tienen que ver con qué pasaba con la introducción de capitales globales en estos territorios. Es decir, cómo la lógica de acumulación y las estrategias desplegadas por estos nuevos agentes económicos, es decir, impactaban en estos territorios. Y cómo, en cierta forma, si había actividades desplazadas, en qué medida se configuraban nuevos liderazgos. En ese marco hicimos mucho hincapié en las derivaciones endógenas. ¿Qué significa eso? Es decir, ustedes van a ver, esto está a su vez editado ya en un libro. Cada estudio de caso tiene varias dimensiones de abordaje, pero, digamos, el énfasis estuvo en ver las repercusiones endógenas. Es decir, qué estaba pasando en términos de mercados locales de trabajo, qué estaba pasando en términos de demandas a proveedores locales, qué pasaba en términos socioambientales. Y la otra gran pregunta que nos hacíamos tenía que ver con el rol del Estado. El rol del Estado en su nivel nacional y el rol del Estado, digamos, operando en estos territorios con sus entramados, con otros entramados socioinstitucionales. Pasamos a la otra.
Estos interrogantes en realidad derivan de, digamos, de una revisión del abordaje teórico, teniendo en cuenta que las actividades intensivas en recursos naturales tienen una larga trayectoria en el campo teórico de nuestra especialidad. Es decir, hay un clásicos trabajos de Hirschman, digamos, donde, digamos, él planteaba que en realidad estas actividades son enclaves, diciendo, bueno, en realidad son enclaves porque, sobre todo hidrocarburos y minería, porque las empresas multinacionales en realidad tienen la tendencia a remitir sus utilidades hacia las casas matrices, a repatriar, digamos, beneficios, y no invierten localmente. Y la otra cuestión que tenía que ver con la vía fiscal es, digamos, el rol de las políticas públicas y el riesgo de los desvíos de rentas vía corrupción, vía ineficacia de estas políticas públicas. Otro abordaje bastante tradicional, digamos, en este campo, tiene que ver con el efecto de la enfermedad holandesa. Todos aquellos que recorrimos la literatura cepalina, digamos, de la década del 60-70, nos acordaremos, digamos, de que en realidad esto tenía que ver con con el ejemplo clásico de la reespecialización de Holanda y cómo esto, digamos, una actividad intensiva en recursos naturales con éxito exportador, bloqueaba la posibilidad de diversificación productiva y generaba a su vez fuertes inestabilidades macroeconómicas asociadas a la volatilidad del precio de las materias primas. Sí, pasemos a la otra. Ahora bien, en realidad, el debate teórico reciente presenta otro tipo de abordajes. En realidad, yo para esta presentación, hay un capítulo del libro, digamos, planteando, digamos, cuáles son los nuevos abordajes en términos de los recursos naturales. Pero podemos decir que, digamos, el planteo de Harvey en términos de acumulación por desposesión es muy asociado a justamente la apropiación de bienes naturales, de bienes de la naturaleza, la mercantilización de la naturaleza, y hay una serie de contribuciones teóricas que uno los puede englobar en lo que se llaman los aportes críticos al llamado neoextractivismo, que básicamente van a plantear, digamos, es decir, el énfasis está puesto en la cuestión socioambiental de estas actividades intensivas en recursos naturales realizadas en gran escala y en el comportamiento del capital global. Esta visión se contrapone en cierta forma a la anterior, por favor, ahí, a la redefinición del clásico planteo cepalino, en términos de que uno puede plantear que el neoestructuralismo asociado con las contribuciones teóricas del neo-schumpeteriana están planteando otra perspectiva desde para las actividades intensivas en recursos naturales, un poco vinculadas a que en realidad el nuevo paradigma el nuevo paradigma tecnológico viene muy asociado a industrias de procesos alrededor de los recursos naturales. Entonces, es decir, como que esta especialización, aplicando las ciencias de la vida y de materiales, permitiría, digamos, a nuestro continente dar un salto en esta nueva oleada tecnológica, combinando, digamos, biotecnología, nano, etc. Y ahí planteando, digamos, una visión en términos de posibilidades de alianzas entre empresas locales e internacionales, en estas actividades vinculadas a minería, hidrocarburos, nuevas energías, etc. Sí, adelante. Quiere decir que estos son, así a muy grandes rasgos, ¿podemos pasar a la otra? Los grandes focos, digamos, que aparecen en el debate teórico y que en realidad nosotros definimos, digamos, entonces estas señales
nos permitieron plantear como tres dimensiones en los estudios de caso. Por un lado, es decir, el encadenamiento, la cadena global de valor, digamos el enfoque de cadena global de valor, pero visto no desde una perspectiva neoclásica, sino visto desde la perspectiva de poder y control, es decir, cuáles son las asimetrías tecnoeconómicas que marcan, digamos, las desigualdades y la governance dentro de estas cadenas globales de valor, cuáles son las empresas núcleo, que en general tienen una lógica de acumulación y una estrategia a escala global, y cuáles son sus mecanismos de apropiación y transferencia. En la dimensión territorial, entonces, es decir, puesta esta cadena, es decir, fases de esta cadena global de valor, es decir, cuáles son, en última instancia, determinaciones estructurales y sus manifestaciones en el marco, digamos, de esas dinámicas que se localizan en el territorio. Y la última es la dimensión del Estado, es decir, qué regulaciones, qué políticas y cómo accionan los gobiernos locales. En ese marco, ¿qué vimos? Vimos tendencias sectoriales, o sea, cómo funciona el mercado internacional, regulaciones, políticas, mucho énfasis en las características tecnoproductivas de la actividad que se implanta en el territorio, y esto cómo define mayor o menor densidad locacional, o sea, cómo define fases localizadas y cómo se configuran desde el punto de vista de su funcionamiento en términos de interrelaciones de capital en esas fases localizadas. Es decir, que mucho énfasis en la composición del capital de cada una de las fases localizadas, más digamos, la lógica más global. Y la otra cuestión es la trayectoria y grado de especialización, diversificación de este territorio de desplazamiento. Seguimos con la otra. Bien. Hay evidencias las evidencias nos permitieron agrupar en rasgos comunes y en rasgos específicos. Los rasgos comunes tienen que ver con, en primer lugar, el impulso regulatorio, es decir, las políticas macroeconómicas vinculadas a los cambios regulatorios que se inician en la década del 90, incluso hay un cambio constitucional, reforma del Código de Minería, ley de inversiones en minería, reestatización de la petrolífera de YPF, o sea, la petrolera estatal, que había sido privatizada en los 90, el régimen de concesiones que se establece cuando aparecen las reservas, o sea, cuando se decide por el proyecto Vaca Muerta, la ley de biocombustible, son todos impulsos que, digamos, desatan este tipo de actividades. Las tres actividades tienen fuerte dependencia de los mercados internacionales, es decir, los precios, la demanda, es decir, el ciclo de demanda, las regulaciones incluso que existen en estos mercados. Y tienen un fuerte dominio de las empresas transnacionales, que son en general nodales en las respectivas cadenas globales de valor, con variados mecanismos de asociación entre empresas y participación de fondos de inversión con sus lógicas financieras. Tanto en minería como en los hidrocarburos no convencionales, que son actividades bastante recientes, hay hay un énfasis político en marcarlos como las grandes oportunidades que aparecen no solo a escala de estos territorios que son provinciales, sino a escala nacional. Esto es, se los iguala, se los asocia imaginariamente a lo que sería, digamos, el territorio más rico de Argentina, con ventajas comparativas naturales, que es la pampa húmeda. Sí, sigamos. Acá solo marcando cuáles son los capitales que intervienen en la actividad minera, es decir, tenemos la famosa Barrigold de Canadá con la asociación de China, digamos, a través de la empresa Yandok. Hay otra canadiense, hay una combinación de Canadá y Australia en otro yacimiento minero. Sigamos.
esto es toda la combinación de capitales externos con asociaciones de algunos grandes capitales nacionales en lo que sería el proyecto Vaca Muerta. Adelante. Sí, veamos la otra. Acá está, digamos, identificado cuáles son, en el momento que nosotros analizamos, esto puede haber cambiado, cuáles son los activos, fondos financieros más importantes que intervienen tanto en la actividad de minería de oro y plata, digamos, como en esas localizaciones, como en los hidrocarburos no convencionales, digamos, a través de qué, o sea, de qué empresas, de qué multinacionales. Es decir, estos son fondos de inversión asociados como accionistas a las empresas multinacionales que están operando en estas actividades. Sí, sigamos. Estas son empresas multinacionales, entre ellas la China, está Glencore, que opera, digamos, y básicamente es exportadora de bioetanol, digamos, y que operan, digamos, en estos mercados. Adelante. Bien, a la pregunta enclave o clúster, porque todos sabemos que en los últimos años cualquier círculo virtuoso a nivel endógeno suele denominarse como efecto clúster. En realidad... Me quedan 4 minutos. Y ya estoy terminando. Me quedan, a ver, me queda una sola, esta y otra más. Listo. Cuando uno mira los rasgos específicos de estos 3 casos, hay, en primer lugar, el peso que tiene la trayectoria territorial previa, es decir, lo que en teoría se llama el place of path dependence. Y la otra cuestión es la característica tecnoproductiva de la actividad que se implanta en el territorio. Entonces, los factores de anclaje en el sistema urbano regional, en los casos de minería y hidrocarburos, uno tiene que marcar la importancia que tiene el mercado, es decir, el efecto sobre el mercado de trabajo local. Es decir, hay efecto empleo, hay, digamos, diferenciales salariales muy importantes y hay cambios en el régimen laboral, que bueno, acá no lo voy a pasar a detallar, pero digamos que inciden en, digamos, en las vulnerabilidades que aparecen en la medida que el ciclo del negocio de estas actividades decae. La otra cuestión tiene que ver con los eslabonamientos locales, es decir, en qué medida hay compras locales con pequeñas empresas proveedoras o vinculaciones con el sistema de innovación, y claramente, digamos, en el caso de hidrocarburos no convencionales, que el territorio tiene una tradición, digamos, de especialización en hidrocarburos convencionales, se ve con más nitidez esta interacción. Lo mismo pasa con, digamos, el presupuesto público. No, poneme el anterior porque no terminé. El anterior, por favor. En los 2 casos hay fuerte heterogeneidad en la dinámica económica urbano-regional, es decir, impacto en precios, en los precios de consumo general, impacto sobre la vivienda, sobre las tierras, sobre los servicios, es decir, hay un sector con altos salarios que presiona sobre estos mercados locales. Y otra cuestión que se ve son los problemas socioambientales con bastante profundización a medida que las actividades se intensifican. En el caso de biocombustibles, en realidad, ahí hay un diferencial en función de qué tipo de capitales intervienen. Y entonces, digamos, en el caso de empresas locales que hacen biocombustibles, se empieza a ver vínculos con el sistema de innovación local. La última creo que es. Sí, pasemos a la otra. Bueno, es decir, que en realidad, ¿qué hay de nuevo? En primer lugar, el poseer un volumen importante de exportaciones y captura de divisas no asegura que haya posibilidades endógenas, dinamizando, digamos, entramados productivos locales regionales.
La otra cuestión, que esto lo que Daer en su momento llamó las regiones commodities, es que tienen fuerte vulnerabilidad y resiliencia ante los ciclos de precios internacionales. Hay una cuestión que hay que marcar, que sí es nuevo, que tiene que ver con el tipo de exogeneidad en el control de los polos exportadores. Y esto tiene que ver con la financiarización, es decir, la intervención de las lógicas financieras en la estructura accionaria de las multinacionales marca aún más, digamos, el efecto fuga de los excedentes generados. No solo, como marcaba Hirschman, en términos de remisión de utilidades, sino que a su vez aparecen acá procesos de elusión fiscal muy importantes. Quiere decir que cada vez más, es decir, el rol si no hay un Estado que intervenga fuertemente, digamos, para capturar mayores rentas, es decir, el efecto va a ser, el efecto es vulnerabilidad y aumento de la fuga. Además, si agregamos las incertidumbres que empiezan a esbozarse a partir de la pandemia, en términos de presiones sociales y regulatorias por la cuestión del cambio climático y la reconversión de ciertos sectores, sobre todo el sector energético, digamos, uno puede decir que que parte de estos territorios tienen incertidumbres, se le avecinan mayores incertidumbres. Sí, pasamos a la otra, que creo que es la última. Sí. Bueno, acá es la tapa del libro. Estos son las fotografías de los lugares que recorrimos y que analizamos en trabajo de campo. Así que muchas gracias por escucharme y a disposición. Más justito no podía ser. No, perfecto, súper completa. Lo que pasa es que tenemos ya evacuado todo el tiempo. Sí. El programa tenía 4 exposiciones y no 5. No sé si podemos darnos 10 minutos o esto se corta automáticamente. No, creo que no se corta. No se corta automáticamente, profesor. Puede hablar tranquilamente. Entonces, abramos unos comentarios. ¿Alguien desea hacer un comentario sobre las ponencias? Entonces yo. Sí, me parece que las ponencias en conjunto se complementan. Tratando de tener una visión regional, uno puede decir que el conjunto de la región, puesto que yo he hecho trabajos tal como los expusieron hoy para Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, que tuvimos Argentina, Brasil, bueno, ya eso es un conjunto importante de países, hay un proceso generalizado hacia la reprimarización. En unos países comenzó antes, en otros después. En muchos países tiene que ver con la crisis del modelo de industrialización por sustitución de importaciones, que se agota hacia finales de los 70. Y empieza uno a observar 70s y 80s un peso creciente de los hidrocarburos y de los minerales y de la exportación de naturaleza, de materia prima, de la soya, de la palma, de aceite, azúcar, caucho y otros bienes primarios empiezan a crecer en el Producto Interno Bruto, mientras que decrece la producción de alimentos para el mercado propio y decrece las manufacturas. En muchos países eso empieza, como les advierto, en el 70 y 80, en Brasil resistió, resistió hasta los 2000, pero sucumbió, digamos, a este auge de los commodities. Entonces, una primera gran conclusión es que no es un problema nacional, es un problema de toda la región y tiene que ver, a mi entender, con varias cosas. Una de ellas es el agotamiento o los ataques al modelo de industrialización por sustitución de importaciones. El segundo comentario es que hay una división internacional del trabajo, porque no es el planeta entero el que se ha reprimarizado, mientras que América Latina se reprimariza, en Asia hay unos crecimientos muy importantes de la manufactura, de la industrialización,
del empleo asalariado en esos sectores. Entonces hay como una división internacional del trabajo dentro de la cual, digamos, América Latina tendencialmente va hacia la reprimarización. Y lo digo porque esto importa no únicamente para los análisis, sino también para las oportunidades de política pública, deben tener un carácter regional. Y una de las características de América Latina es que no actúa como bloque, no actúa como región, y eso facilita considerablemente su función subordinada, digamos, dentro de la geopolítica global. Y el tercer comentario, como lo advirtió Silvia, el auge de los commodities no fue únicamente un problema de aumento de la demanda de Asia, que en efecto, cuando uno mira a China y a la India, pues compraban todo lo que se vendiera en materias primas en el mundo. Eso fue una aspiradora poderosa y gigantesca. Como advirtió Silvia, eso tiene que ver con la financiarización, o sea, con capitales excedentarios a nivel global que ante ese auge de la demanda, pues aumentaron considerablemente los negocios financiarizados en las bolsas, aumentaron los préstamos a los países para que desarrollaran más ese negocio, aumentaron la inversión extranjera directa. Entonces, no hay solo un problema del comportamiento de la demanda real, sino de los flujos de financiarización buscando rentas en ese sector, como abandonándolos relativamente posterior al 2014. Y buena parte de las ganancias no son únicamente ganancias de oferta y demanda real, sino de, digamos, de especulación y de valoración relativa de riesgos en el mercado financiero. Quiero aportar estas ideas como para incentivar algunos otros comentarios. ¿Quién desea comentar? Estamos muy silenciosos. Porque sigo. Hay una relación entre esto y violencia. Porque no es únicamente reprimarización así, es desplazamiento de la población campesina, es la ruina de sistemas económicos territoriales que tenían una diversificación productiva y régimen de propiedad. Entonces hay una asociación muy grande con nuevas polarizaciones, desplazamiento de población, engrosamiento de sectores informales. Así que esto afecta no únicamente variables económicas, sino variables sociales y con impactos también en concentración del poder y exclusión del poder de mucha parte de la población y en general de fortalecimiento de prácticas autoritarias y desplazamiento de población, ¿no? Sí, mira, una cosa que no solo tiene que ver con desplazamiento de la población, sino que, por ejemplo, en el caso de Vaca Muerta, hay un efecto sobre las relaciones laborales muy importante, porque los trabajadores petroleros de esa zona tenían las condiciones laborales muy ventajosas en términos relativos. El régimen de la industria hidrocarburífera tiene larga tradición, el régimen sindical en el país. Con el ingreso de las transnacionales, digamos, en esta cuenca, una de las primeras cosas que ocurre fue, digamos, el cambio en la regulación laboral, con lo cual se flexibiliza, digamos, el trabajo y otra forma de flexibilizarlo es tercerizar actividades, con lo cual, digamos, en realidad no solo, digamos, tienen que ver estas actividades con impactos medioambientales, sino que a su vez en los trabajadores formalizados, el ingreso, digamos, de estas transnacionales acarrea regulaciones existentes en sus propios países. Sí, ¿alguien más desea algún comentario? Sim, foi justamente o que aconteceu aqui no Brasil, né, a partir da quebra do monopólio da Petrobras.
ampliação do uso da terceirização, como a professora disse, e a partir de 2016, com a queda do preço do petróleo, né, houve um grande número de demissões, principalmente nas terceirizadas, mas a companhia também, a Petrobras, implementou um programa de incentivo à demissão voluntária, né, dentro dessas atividades. Então, realmente, todo esse elo, né, de emprego social, porque é uma cadeia que tinha excelentes salários, então, houve redução, mas houve também ampliação do desemprego dos trabalhadores dessa cadeia produtiva. Bueno. Bien, ¿algún otro comentario? Según entiendo, y el programa que tengo, este grupo continúa mañana, ya no más hoy, a las 10:30 de la mañana, hora de Brasil. No sé qué horas serían en Argentina. En Colombia serían las 8:30. De México serían las 7:30. En la sala 23. Ojalá los que hayan participado ahorita y expuesto sigan participando de tal manera que la conversación y el debate sea cada vez más rico, con más elementos y con más análisis sistémico y comparativo. ¿Algún otro comentario? ¿Podemos dar ya por terminada esta primera sesión? Sí, terminamos. No, yo tengo que coordinar a esa hora, o sea, desde hoy a la tarde y mañana tengo otra mesa que tengo que coordinar. Así que, bueno, me despido. Muchas gracias. Muchas gracias. Estuvo muy completo tu exposición. Bueno. Eso te pasa por ser tan popular. Tenés que estar en muchos sitios al tiempo. Sí, chao. Chao. Obrigada, boa tarde a todos e muito obrigada. Não esqueçam que a 1h45 recomeçaremos os trabalhos nas salas. Qualquer dúvida, a gente está à disposição pelos e-mails que eu coloquei no chat. Abraços em vocês. Ok. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Tchau, tchau. Obrigada, boa tarde.